Olá, seja muito bem-vindo. Muito bom estar com você aqui nesse momento, nesse instante onde você estiver. Vamos lá. Muito bem-vindo, você que aqui conosco está na nossa Escola Bíblica do Ministério Memorial Ensino. Nós pertencemos à Igreja Batista Memorial de São Paulo e é um prazer enorme ter você conosco. Sobretudo agora comigo aqui, onde nós vamos iniciar mais uma disciplina e um curso que eu pretendo, Deus querendo e permitindo, ir até o fim com você, né? É uma alegria, um prazer estar contigo nesse tempo, nesse momento, e eu peço que você fique comigo durante todos esses encontros que nós estaremos juntos, tá bom? Muito bem, deixa eu compartilhar com você. Nós temos um assunto bem importante, um assunto bem. Eu acho que é um assunto que faz parte da nossa realidade como igreja, né? Da nossa realidade desse ano, sobretudo, que se inicia e que temos como tema a questão do discipulado. Ah, gostaria de dividir com você exatamente esse processo agora que nós vamos iniciar. O nosso tema tem a ver com 12 discípulos e um caminho. Olha, eu vou falar para você, eu gostei muito de ter pesquisado um pouquinho sobre os 12 discípulos, viu? Nossa, foi um prazer, foi uma alegria visitar esses 12 homens. Não são 12 homens e um segredo, não. São 12 homens e um caminho. Aliás, de segredo não tem nada, né? São 12 homens, 12 discípulos de Jesus que tiveram, eu falo tiveram porque é passado, tiveram a intenção, a incumbência de falar desse que formou-os como um grupo. E que esse grupo até hoje não parou. Esse grupo se estendeu a muitos e muitos e muitos. Esse grupo chegou até nós. E através da palavra de Deus, nós descobrimos quem era esse que encabeçava o grupo. Jesus, o Filho de Deus, nascido em Belém, morador de Nazaré. O Cristo, o Messias enviado, segundo a pessoa da Trindade, que levantou, dentre tantas pessoas que estavam em volta dele, levantou 12 pessoas, 12 homens. Segundo a tradição israelita, segundo a tradição judaica, a gente não vai discutir uma questão de gênero porque não cabe, levando em conta que até porque Jesus teve muitas mulheres, mas muitas mulheres que seguiam ele em todos os seus caminhos. Não é à toa que na ressurreição quem aparece lá são mulheres, né? Discípulas de Jesus. Pois é. Vamos para cima? Ok? Joia, nossa primeira aula, eu gostaria de trazer algumas informações para você. Sobretudo em termos de conteúdo mesmo. Vamos conversar sobre o que tem a ver essa questão de 12 discípulos e um chamado. Era uma vez, como toda história, como todo conto, só que esse aqui não é conto qualquer, né? Esse conto é um conto antigo e que tem uma autoridade sobremodo, uma autoridade que atravessou os séculos, as culturas, os países, os tempos, os momentos e chegou no nosso colo, com muito prazer de podermos receber. Uma história que, inclusive, nós passamos a fazer parte. Nós estamos nesse Era uma Vez. Eu e você fazemos parte dessa história. Desde Atos dos Apóstolos, nós estamos aí. Pois é. Olha, a igreja, ela começou com pescadores. Olha que interessante. Uma igreja que não começou com doutores. Uma igreja que não começou com gente que você podia dizer, olha, tem que ser gente qualificada, hein?
tem que ser uma turma assim de primeira, tudo grau lá em cima. Não, eles eram pescadores, homens rudes, homens que mal sabiam ler, mal sabiam escrever. Escreviam, liam, ok, mas não como muitos outros que poderiam ser. Eu tenho a impressão que Jesus começa a chamar pescadores a primeira instância, porque o pescador, ele é bom de história. O pescador sabe contar história. Às vezes até mente, né? Fala que pegou um peixe desse tamanho, né? E aí, no fundo, ele pegou um peixe desse tamanho, mas ele fala que ele pegou um peixe enorme. Tanto que o pescador precisa tirar foto, porque senão ninguém acredita, não é verdade? Pescador é bom de história, pescador, porque enquanto ele tem que exercer a paciência de esperar os peixes entrarem na rede, a insistência, a resiliência de poder encontrar peixes e poder colocá-los na rede, ele tem história para contar nesse período, nesse tempo, nesse momento. Eu acho, não sei. Claro que os evangelhos não explicam por que Jesus escolheu esses homens, mas ele escolheu. E homens que ele apostou. E não eram homens qualificados, mas eram homens que foram qualificados. Não eram homens qualificados, mas Jesus os qualificou. Isso me dá uma grande alegria e esperança de que, olha, no fundo, eu também não sou qualificado, mas Jesus me qualificou. Eu não estou muito diferente de pescador, eu só não sei pescar peixe. Eu faço outras coisas, você também. Mas Jesus olhou para nós e falou assim: olha, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Vou fazer de vocês, eu e você, inclusive, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, né? Vou fazer de vocês pescadores de homens. Vocês vão pescar pessoas. Para mim, vocês vão trazer pessoas para o reino de Deus. E assim nasceu, no Mar da Galileia, em volta do Mar da Galileia, que eu trago um mapa bem dos simpáticos aqui para você, nesse envolto do Mar da Galileia, que fica mais ao norte da Palestina, né? Jerusalém está lá embaixo. É nessa região que Jesus está. Essa é a região de Jesus, Nazaré, Canaã, Cafarnaum, né? Cesareia de Filipos, Rio Jordão, Caná, que é onde aconteceu o primeiro milagre, as bodas, o casamento, que ele transformou água em vinho. Essa é a região de Jesus. E foi aí que ele escolheu 12 homens. Ele não importou homens de outros lugares. Não, ele foi buscar aqueles que estavam em volta dele. Ele foi para a praia, ele chegou na praia, entrou, viu aqueles homens pescando, ele falou: é com eles mesmo que eu vou tratar. E eu conheço cada um deles. Eu sei que eles podem ser até melhores do que eles já são. E mesmo que eles sejam pecadores, o santo sou eu. Sou eu que estou chamando. E eles vão me servir. E eu vou dar capacidade para eles. Inclusive, vou até fazê-los ter mais peixe na rede, né? Que é o que Jesus fez, né? Jesus fez a rede quase rasgar, não tinha peixe no momento em que Jesus se encontra lá com eles. E aí quase que rasga a rede e tantos peixes que aparecem do nada. Ei, Jesus! Pois é, e ele fala em Marcos, capítulo 1, versículo 17: venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Eu acho que eles ficaram meio assim: o que é ser pescador de gente, hein? Mas é claro que Jesus teve 3 anos com eles para explicar o que seria ser pescador de pessoas. Pescar pessoas para o quê? E para quem? E para onde? Jesus explicou tudo bonitinho para eles. Eles aprenderam.
E eles escreveram a nós para que nós fizéssemos o mesmo, e aqui estamos. Nos tornamos discípulos de Jesus e temos por intenção pescar outros para que se tornem também discípulos de Jesus. E o pescar não é um aprisionamento. O pescar é um ato de libertação. Quando eu penso que eles foram chamados por Jesus, esses 12, eles foram chamados para a liberdade. E aqueles a quem eles pescaram pessoas, também pescaram para uma situação de liberdade. Pode dar uma má impressão nós sermos laçados como peixes. Vamos ser pescados, sendo homens, mulheres, né? Seremos aprisionados? Não, seremos libertos. E fomos. Nós chegamos lá. Jesus fez um chamado. Jesus, ele pronunciou um chamado. O chamado de Jesus aqui dá início para continuar um tempo de cumprimento. Porque o Antigo Testamento, lá atrás, já havia anunciado que tudo iria se cumprir em Jesus. Os profetas anunciaram, os profetas deram a deixa do servo sofredor, como, por exemplo, Isaías, né, e outros que falaram sobre aquele que viria como libertador da nação. E a libertação é justamente todo mundo entrar na rede. A libertação é a gente ser pescado para a liberdade, sermos trazidos para perto de Jesus para alcançar a liberdade. Era isso. E aí Jesus se dirige a todo Israel. Jesus fala a todos, e quando Jesus fala a todos que são parte de Israel, a nação de Israel, ele traz aqui uma espécie de momento onde inicia o fim. A chegada de Jesus e esse comissionamento, esse chamado de Jesus a esses 12, bem como também a nós, é, sem dúvida nenhuma, o início do fim, que não é algo que já terminou para então o fim acontecer. Mas estamos caminhando, o que já iniciou está caminhando em direção ao fim. É um sinal do tempo escatológico, a chamada de Jesus aos seus discípulos. E Jesus se dirige a Israel dizendo: é chegado o momento, aqui estou. E aqui ele levanta a sua igreja, ele levanta o seu povo e faz com que isso se torne uma realidade. Jesus responde em Mateus 15, 24: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pois é, ele vai atrás de 12 homens que fazem parte de Israel, inclusive, né? Os 12 apóstolos, os 12 discípulos, eram homens que tinham uma relação com Israel, foram discípulos de João Batista. Eles vieram do povo, todos eles tinham esse anseio, essa esperança de que um dia o Messias viria, e tendo vindo, e tendo chegado, se concretiza e cumpre aquilo que o profeta havia dito. E Jesus fala: não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas não é única e exclusivamente as ovelhas perdidas da casa de Israel. Aqui é uma questão de quem vai na frente. Primeiro, Jesus vem e comunica aos seus a sua chegada. Mas ele não vem apenas para os seus. Até porque muitos dos seus não o receberam, diz João, né? Veio para o que era seus e os seus não o receberam. Mas a todos quantos foram feitos filhos de Deus, ele chamou, né? Mas ele chamou e adotou a todos aqueles que foram feitos filhos de Deus, ao que creem no seu nome. Pois é, bastou crer. Não era
tão somente ser da casa de Israel. A casa de Israel veio primeiro. A casa de Israel é a primeira a ser comunicada. Israel é o primeiro a ser avisado. Mas todos nós fomos alcançados, sem dúvida. Depois diz o texto de Marcos capítulo 3, verso 13 ao 16, que depois Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis, e vieram para junto dele. Então designou 12, aos quais chamou de apóstolos, para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expulsar demônios. Olha, esse texto é muito interessante, Marcos capítulo 3, versículo 13 ao 16, que eu creio que pode marcar aqui a nossa trajetória, né? Eu diria que Marcos 3, 13 ao 16 é o texto que traz início à nossa conversa demorada, né? Que nós vamos ter aqui nos nossos encontros. Jesus sobe no monte. Subir no monte é uma coisa que desde Moisés já está bem prefigurado, né? Quando sobe no monte é porque ações divinas vão acontecer. Pois é, Jesus subiu no monte e, ao mesmo tempo, estando no monte, ele tinha, inclusive, além de condições acústicas de poder falar alto e aqueles que estavam abaixo poderem ouvir. Marcos fala que ele chamou quem ele quis. Marcos escreve o seu evangelho baseado no testemunho de Pedro, porque Marcos não estava lá. Mas ele ouve Pedro e escreve tudo o que escreve. Chamou os que ele quis. E eles responderam e vieram para junto dele. E aí ele classificou 12. E aí, por que 12, né? 12 relacionados às 12 tribos de Israel. Não é um número à toa, não é um número aleatório. Casa com a compreensão das 12 tribos de Israel. É importante revisitar aquilo que foi formado no passado, a partir de Jacó, Israel, seus 12 filhos, as 12 tribos que serviram como anúncio de quem Deus é. Pois Jesus fala: olha, eu, da mesma forma que eu estive lá quando as 12 tribos foram classificadas a partir de Jacó, estou eu aqui e vou levantar 12 homens, para que a partir deles, assim como a partir das 12 tribos, a partir das 12 tribos, também a partir deles, 12, o meu reino, que puxa, inclusive, os 12 lá de trás para cá, porque afinal de contas, Deus chegou, o Messias. E quando o Messias chega, ele chama toda a atenção para ele. Israel não vai andar paralelo. Israel vai ter que entrar aqui na linha onde Jesus está. Não tem dois reinos, tem um reino só. Aquele que chega arrasta aqueles que vieram lá atrás para cá e levanta esses 12 no seu tempo. 12. Para que esses 12 anunciem mais para frente sobre o que aconteceu no passado e o que está acontecendo agora, dando já notícia sobre o futuro. Olha que missão maravilhosa, que plano de Deus extraordinário, algo que nenhum homem é capaz de projetar. O termo grego é apostolem, apostelem, né? Na verdade, apostelem, que quer dizer enviar para longe. É uma palavra que vai originar justamente a palavra apóstolo. Apóstolo significa mensageiro. Apóstolo não é função. Apóstolo não é cargo, que fique bem marcado isso aqui entre nós. Apóstolo é uma missão. Apostelem é um mensageiro, é um pombo-correio, com todo respeito e no bom sentido. É aquele que envia para longe uma mensagem.
É aquele que recebe de Jesus algo e vai para o mundo conduzir essa mensagem que recebeu. O apostelem é um viajante, é um sujeito que não tem onde parar. Tanto é verdade que você vê que os 12, eles estão, depois do momento com Jesus, eles vão circular. Aí vem Paulo como apóstolo, levantado pelo próprio Jesus, que vai encontrá-lo no caminho de Damasco e que o torna apóstolo também. E aí você vê Paulo sendo alguém que não tem onde parar. Ele só para na cadeia, quando ele é preso. E aí, quando ele para na prisão, quando ele é preso, ele não para, porque ele pega o papel, caneta e começa a escrever cartas. Mas solta o Paulo para você ver. O sujeito não para, ele vai aqui, vai ali, vai acolá, vai. Apostelem, enviado para longe. Eu e você somos apostelem. Mas não precisa me chamar de apóstolo Joelhei, não, que eu fico feliz só com Joelhei, tá? Eu sou quem eu sou e você é quem é. Mas nós temos uma função apostolar de enviar para longe, de conduzir os outros mais distantes para dentro do reino de Deus, batizando-os e ensinando-os a guardar todas as coisas que ele mandou. Mateus capítulo 28, 19. Essa é a nossa missão. Essa é a nossa contribuição no reino. Pois é. O número 12 refere-se, portanto, então, volto a dizer, às 12 tribos de Israel. A partir do povo de Israel, que nós temos aqui uma ação profética, simbólica, né? Muito implícita. Israel, a formação de Israel é uma formação que mostra lá para frente o que vai acontecer. Israel não é uma nação em si mesmada. Israel não é uma nação que é formada por Deus, e aí ela descansa, e ela fala: bom, agora nós somos o povo de Deus escolhido, e aí nós vamos escolher o lugar para sentar, para ficar, e é isso aí. E reinar. Não. Israel, para Israel foi dada uma missão. Israel tem como missão simbolizar o próprio Deus, tornar cumprido uma ação profética, simbólica, que vai chegar lá nos 12 apóstolos. A Bíblia, meu querido, minha querida, é uma é um texto progressivo que você vai passando as páginas e as histórias vão se complementando. Não são textos isolados. Não há isolamento no texto bíblico. Não existem recortes que a gente possa separar, nem um queijo, né? A gente corta. Não, a Bíblia, as páginas, elas vão se complementando. E quando chega nos 12 discípulos, apóstolos, nada mais é do que um cumprimento de uma ação profética simbólica que estava lá atrás. E agora, então, diante dos 12, é fundado um povo separado também, a igreja é um povo, o povo de Deus, o rei que faz parte do reino de Deus, e que Pedro, na sua carta, diz: sede santos, porque eu sou santo. Aquilo que foi dito em Levítico, lá atrás, né? Em Levítico, você tem: sede santos, porque eu sou santo. Está falando de Israel. Aí você chega o Pedro lá na frente para a igreja e fala: sede santos, porque eu sou santo. Está vendo como não há separação? Há uma continuidade? Não para por aí. Chegou na igreja, que é esse povo formado por Jesus, Deus, e que, portanto, é sagrado porque é separado, nós continuamos a história e assim o fazemos, né? Porque Deus assim o quis. Na realidade, Israel esperava sua reconstrução
porque Israel a, ansiava que ele pudesse ser reconstruído diante de tantos atropelamentos que aconteceram, né? Exílio da Babilônia, e depois voltando para Jerusalém, não eram mais donos da terra, tinham que se curvar a outros impérios e tudo mais. Então, o anseio de Israel era uma reconstrução. E essa reconstrução seria, para eles, um tempo escatológico. Reconstruir Israel para o judeu é uma questão escatológica. Para nós, esse tempo já passou. Para nós, o escatológico é a volta do próprio Deus, Cristo Jesus, a fim de redimir os seus, incluindo Israel, e a fim de julgar quem ele vai julgar. O escatós, a escatologia nossa, tem a ver com a volta de Cristo e não com uma reconstrução. Nós respeitamos o sentimento judaico de uma reconstrução da nação, mas a gente afilandou. Saiu lá de Malaquias, 400 anos de silêncio, mas sem ausência, quer dizer, o silêncio profético de 400 anos, mas Deus estava presente, e aí aparecem os evangelhos. A fila anda. Não é o fim ainda, mas é o início do fim com o nascimento do Messias, cumprimento do Antigo Testamento. Se o Messias chegou, é sinal que o fim começou. Cumpriu-se todo o Antigo Testamento, o Messias chegou. Do Messias para frente, nós vamos viver com ele, aguardando a sua volta. Percebam isso, né? Essa é a dinâmica, esse é o mecanismo, claro, que a gente tem que ter quando a gente une Antigo Testamento e Novo Testamento. Não dá para ter outra forma de encaixar as coisas se não for assim, entende? Os dois unidos geram esse pensamento para a gente. O bom da aula gravada é que se você não entendeu muito bem, você pode voltar, né? Arrasta lá o cursor, volta e escuta novamente o que eu falei, tá bom? Para você lembrar, escrever, printar sua tela, né? Enfim, como você quiser, tá certo? Pode fazer isso. Pois é, Ezequiel, olha só a questão do aguardo, da esperança, do esperar. Veja que Ezequiel registra para nós, assim, diante do anseio judaico. As nações saberão que a casa de Israel foi levada para o exílio por causa da sua iniquidade. Pois é, Ezequiel é o profeta que está dentro do exílio da Babilônia, né? E praticamente ele escreve isso um pouco depois. Porque foram infiéis a mim. Quem? O povo de Israel foi infiel a Deus. Assim, escondi deles o meu rosto e os entreguei nas mãos dos seus adversários, Babilônia. E todos eles caíram à espada. Eu os tratei de acordo com a sua impureza e as suas transgressões. A culpa não é minha, eu sou Deus. E escondi deles o meu rosto. Saiu a presença de Deus. Presença marcante por meio do templo, dos sacrifícios, enfim, né? Continuando o texto, portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei a sorte de Jacó, que é o povo, e me compadecerei de toda a casa de Israel. Terei zelo pelo meu santo nome. O que eu prometi, eu vou cumprir. Quando eles habitarem seguros na sua terra, sem haver quem os atemorize, esquecerão a sua vergonha e toda a infidelidade com que se rebelaram contra mim. Quando eu tornar a trazê-los do meio dos povos, e os houver ajuntado das terras de seus inimigos, revelarei neles a minha santidade diante de muitas nações. Opa, isso me parece ser profético mesmo, hein? Revelarei neles a minha santidade diante de muitas nações. Saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, quando virem que eu os enviei para o cativeiro entre as nações e os tornei a juntar para voltarem à sua terra. E que não deixarei que nenhum deles fique no exílio. É o que aconteceu.
Nunca mais esconderei deles o meu rosto, pois derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Opa! Nunca mais esconderei deles o meu rosto. Olha, quer rosto mais revelado do que o de Jesus? E o Espírito que foi, de fato, derramado sobre não só a casa de Israel, e quando se fala em casa de Israel aqui, se fala numa junção de reinos, tá? Porque o Espírito derramado sobre a casa de Israel é o Espírito derramado que foi derramado sobre nós. Portanto, se foi derramado sobre nós, nós somos o Israel de Deus. O Israel não é mais só Jacó. Deus falou para Abraão: eu vou fazer de você o pai de uma grande nação. Só Israel? Israel fica pequeno nessa história. Essa nação cresceu muito. Derramarei o meu espírito sobre a casa de Israel, diz o Senhor Deus. Foi derramado, derramou sobre nós. Joel capítulo 2, 28 fala a mesma coisa. A descida do Espírito Santo de Deus sobre toda a carne. E aí você chega no Atos capítulo 2 e você vê isso acontecendo. E aí o Espírito foi sendo derramado sobre todos aqueles que estavam em Atos, no livro de Atos, e ele continua até hoje, no momento em que ele habita em alguém. No momento em que alguém se converte a Cristo, o Espírito entra, habita nele, e a presença de Deus se faz real. Eles estavam ansiando, eles estavam esperando isso. E isso aconteceu. Jesus falando com os 12, ele comunica que chegou o tempo definitivo. E é isso que eu estou querendo dizer com você, tá? Quando a gente vê Jesus conversando com os 12 discípulos, a gente enxerga necessariamente. Deixa eu limpar meu óculos aqui que embaçou. A gente enxerga necessariamente essa chegada. A chegada de Jesus não é apenas uma novidade. A chegada de Jesus é o cumprimento de uma mensagem antiga. É a segurança de que, olha, o que falaram atrás acontece, ou aconteceu. E nós até já passamos desse tempo, nós estamos aqui, né? Ele fala com os 12 sobre isso. É o povo das 12 tribos que agora se converte num povo universal. A igreja, corpo de Cristo, é a representação única de Deus. Ah, mas e Israel? Israel tem que se converter. Leiam Romanos capítulo 9, 10 e 11. É a preocupação de Paulo, é um terço da carta de Romanos, a preocupação de Paulo sobre os seus irmãos judeus. Oh, o que vai acontecer com esses meus irmãos na carne, que são os judeus? Por que ele está preocupado? Ele está preocupado porque tem que haver conversão. Ao mesmo tempo, ele percebe que ele não precisava ficar tão preocupado assim, porque a aliança que Deus fez com o seu povo chegaria até Jesus. Porque tem que chegar em Jesus. Jesus é o ponto. Tudo está em torno de Jesus. Tudo não está em torno de Israel, está em torno de Jesus. Jesus e os 12 apóstolos levando a sua mensagem, não a mensagem de Israel, mas a mensagem de Jesus, convidando todos a estarem para cá, se achegarem. Tanto que, quando você olha para as cartas de Paulo, ele escreve a judeus e não judeus, judeus convertidos, e não judeus também convertidos. As igrejas para quem Paulo escreve são igrejas que possuem dentro delas gentios, pagãos de outras religiões que se convertem a Cristo e sentam no mesmo banco daqueles que até então eram judeus, mas se convertem a Cristo.
Por que o judeu precisa se converter a Cristo, hein? O judeu precisa se tornar discípulo de Jesus. Eles creem em Deus? Sim, só que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Preguemos o evangelho aos judeus? Nossa, mas precisa? Opa! Jesus é Jesus, gente. Pois é. Antes da crucificação, antes da paixão, Jesus ele confia aos discípulos a tarefa de serem, na história, sinal do cumprimento da vinda do Messias. E aí então Jesus, na sua caminhada, ele traz e carrega consigo muitos que passam a fazer parte dessa realidade. Dentre eles somos nós. Eu queria necessariamente falar deles. Nesses nossos encontros, eu queria falar de cada um deles, dos 12. Queria investir um tempinho com você para falar de cada um deles, a quem ele chamou, confiou, e olhar para a história de cada um e tentar se identificar com cada um, a fim de construir a nossa própria história, tendo como Senhor o Senhor que também é deles, Jesus. O que eu tenho em comum com os 12 apóstolos é que o nosso Senhor é o mesmo. Eles só estão lá no começo e eles foram extremamente importantes. Eu e você estamos aqui e também somos importantes. Nós devemos juntar as nossas mentes, nosso coração, em volta e em torno daquele que é Senhor. O que faremos, hein? Como é que a gente é discípulo de Jesus? Como é que a gente vai nessa trajetória como discípulo de Jesus? Esse é o nosso caminho aqui que nós vamos percorrer. Pensando em cada um deles, pensando em nós e tentando encontrar a forma mais importante de poder continuar sendo discípulo de Jesus. Bem-vindos todos irmãos e irmãs. Será um prazer dividirmos o conhecimento de cada um deles e nos incluirmos nesse grupo tão precioso, grupo esse que Jesus nos chamou para estar. Muito obrigado, Deus abençoe, até a próxima. E é isso aí.